delicado, até porque o técnico em questão era o técnico que deu a declaração na partida passada. Mas eu entendo que o Palmeiras tem os seus problemas. Assim como teve lá do Rafael Veiga lá atrás, e ninguém lembra que o Rafael Veiga perdeu 2 pênaltis, o Palmeiras tem problemas com seus jogadores, com perda de oportunidades, algumas falhas, com decisões erradas do treinador, porventura, por decisões erradas da direção, porventura. E parece que o Palmeiras tem só essa situação para lidar. A arbitragem não é só isso não, hein? O Palmeiras começou o ano melhor do que ele está agora. Se o Palmeiras também não olhar para dentro, não adianta. Porque jogar para a torcida, literalmente como está acontecendo, não é suficiente. É interessante também notar, a gente falou do sorteio ontem, que o Palmeiras tem nas 2 Copas os seus adversários mais indigestos da era Abel. O Atlético e o São Paulo. O São Paulo conseguiu ontem a 6ª vitória sobre o Palmeiras da era Abel. Isso é um feito. São 18 partidas, 6 vitórias de cada lado e 6 empates. Na era Abel, o Palmeiras perdeu 7 clássicos paulistas, 6 para o São Paulo. E foi o São Paulo do Crespo, do Rogério, do Dorival, com times muitas vezes mutilados. Então, o São Paulo tem conseguido, com diferentes treinadores, um encaixe que incomoda o Palmeiras, taticamente falando. E também mentalmente falando. É um duelo interessante e acho que, apesar do favoritismo do Palmeiras se manter, na minha visão, e só, pegando o seu gancho, eu acho que só o Flamengo, dos que venceram por 1 gol de diferença na quarta-feira, é o favorito para a volta. Acho que nem o São Paulo é e nem o América é. Mas o São Paulo consegue uma mínima vantagem que, diante das circunstâncias, passa a ser uma grande vantagem, porque não se imaginava que com aquela escalação você conseguisse vencer o jogo. Pois é, 1-0, né, mas assim, também ninguém acha que vai chegar aí, 1-0 foi pouco, não sei o quê. Ninguém acha que vai chegar no Palmeiras e ganhar de 5-0 e resolver o jogo. O Palmeiras do Abel não perde de ninguém, raramente perde por mais de 2 gols de diferença. Mas ontem foi uma noite, com os desfalques, claro, também contando isso, ruim do Palmeiras, acho que sobretudo no segundo tempo. Bom, aí tem uma série de coisas, né, que a gente pode falar a respeito do jogo. Eu concordo com o Arnaldo na análise do ano passado, eu não aguento mais falar sobre isso, mas a presidente do Palmeiras faz questão de falar que o Veiga perdeu 2 pênaltis, é um fato, e que o jogo estava 2-0, e que o Palmeiras poderia também ter vencido o jogo. E também é verdade que os caras não fizeram o trabalho deles. Isso aí eu vou deixar claro até morrer, ponto. A partir daí, né, vamos construir. Eu tenho um amigo que mora lá onde o meu cavalo mora, viu, Xandão? Lá no Aras, lá em Itu. Ele chama Clóvis. Mas ele, quando fala, ele falou: boa tarde, eu sou o Clóvis. E ele me ligou ontem e mandou assim: ó, Massini, aqui é o Clóvis, tá faltando planejamento. Olha, ele é palmeirense também. E pra gente entender o momento do Palmeiras. O Palmeiras já passou por isso, né? O Palmeiras perdeu do Fortaleza, o Palmeiras perdeu do São Paulo em casa, 2-0, vocês se lembram? Quando colocou o time reserva, perdeu do Fluminense, empatou com o Galo e foi campeão da Libertadores. Portanto, para esse time, essa oscilação, ela é natural. Ela já aconteceu antes, no trabalho do Abel, tá? E aconteceu o ano passado, né? De novo, quando o Palmeiras perdeu o Veiga por contusão, perdeu o Murilo e o Scarpa por expulsão, o Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro daquele jeito, nos pênaltis, com mérito, se defendeu bem, mas foi eliminado pelo Atlético quando teve 30 minutos de jogo no segundo tempo, com 1 a mais, e nem assoprou o goleiro Bento. Né? Era o Bento? Era o Bento, o goleiro. Então, eu acho que isso tudo tem que estar na análise, né? E tem que estar na análise também o que o Palmeiras fez no jogo ontem. Foram 30 minutos excelentes. O Palmeiras impediu que o São Paulo pressionasse, o Palmeiras teve o controle do jogo, o Palmeiras teve o controle da bola, o Palmeiras não permitiu que o São Paulo jogasse. Porém, quando você tem essa situação de marcação por encaixe individual, que era o que estava acontecendo, né? O Murilo na sobra do Gomes, que estava marcando o Caleri, o Luan em cima do Luciano, são 2 jogadores pesados, né? Mais lentos, eles não são velozes, eles são mais lentos. E aí, confortavelmente,
Gomes e Luan estavam dando conta dessa marcação. No meio, o Rios marcando mais pela direita o Nestor. O Mike marcando o Caio, que é a válvula de escape do São Paulo pelo lado esquerdo. Mas jogou mal o Mike. Então, aí o que acontece? Você tem a bola, chega a fazer a jogada, mas erra o passe, erra o último passe. Se vocês observarem a quantidade de bolas perdidas pelo Veiga e pelo Dudu, é uma enormidade. O jogo do Palmeiras depende muito deles. Planejado, a escalação foi ótima, estava funcionando bem, deu certo. Na medida em que o Hendrick, olha a importância do Rony, quando o Hendrick, quem estava jogando só era o Franco. Na medida em que o Hendrick abandona o Arboleda e o Arboleda mete uma bola longa... Nas costas do Gomes? Nas costas do Gomes, que a gente já viu esse lance acontecer aí, o São Paulo entendeu, Acende. falou, opa, e aí a partir daí melhora a produção no segundo tempo e vai para o intervalo melhor. Aí, meu querido Xandão, foi uma barbeiragem do João Martins da comissão técnica do Palmeiras. Senhores, você está jogando na casa de adversário. O time adversário tem 11 desfalques. Você vai para o intervalo, volta, sem seus 2 principais jogadores de ataque, Luciano e Caleri, certo? E mais o Maia por causa do cartão amarelo, não sei se ele sentiu alguma questão física. Gabriel Neves. O Neves. Cartão. Né? O cartão. Os 2 volantes tinham tomado amarelo na mesma jogada, né? Beleza. Então, assim, o que você faz? Se você não faz a substituição no seu time automaticamente, você espera 10 minutos e muda. Claro. Né? Eles foram completamente abduzidos pelas mudanças do São Paulo. Ali era para entrar o Luiz Guilherme na vaga do Murilo, voltar a jogar com 2 zagueiros, para você ter um jogador a mais, porque se você põe o São Paulo nas cordas, no Morumbi, sem Caleri, sem Luciano, a torcida ia ficar como? Você traz uma apreensão para o adversário, ação, né? Não sentar lá e esperar para ver se não toma o gol. Nessa hora faltou Abel Ferreira, cara. Aí é que sabe, tá o Palmeiras, Pode telefonar. o Palmeiras já ganhou vários jogos com o João Martins. Essa questão de faltar o Abel, ela é relativa porque quando deu certo, deu certo. Porém, mas o Abel é o Abel. Eu posso pensar isso, né? Porque, mais uma vez, ele não estava no banco, certo? Mais uma vez, eu digo, exageram com ele também. Pode ser. Mas ele precisa, né? Isso tem que ser institucional, cara. Agora é a hora que o Palmeiras vai precisar de todos. Da torcida, do Abel, do João Martins, né? De entender o que está acontecendo neste momento. É um momento, como diria o Nicola Ratchop, amigo do Oswaldo Pascoal, muito delicado. É o momento mais difícil do Palmeiras na temporada, tá? Tem uma sequência de derrotas, tem o líder do campeonato abre pontos, você tem o Campeonato Brasileiro, você está a 1 mês de decidir uma vaga para as quartas de final da Libertadores contra o adversário duríssimo e o Anderson Barros está na rede, balançando na rede. Certo? E vamos lá, vamos entender um pouco mais o Palmeiras. Por que a opção com 3 zagueiros? A opção foi feita com time reserva lá no Paraná e o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras poderia ter vencido o jogo lá no Paraná, contra um time dificílimo, que é o Atlético Paranaense. A partir daí, você pensa, eu perdi o Danilo há 1 ano e meio, já que saiu o Danilo? 1 ano? 1 ano. Mas eu estou falando aqui, desde que acabou o outro ano que ele ia sair. Aí o Abel arrumou o Zé Rafael, ajustou, tal, ele e o menino lado a lado, ajustou. Você perdeu o Zé Rafael, como é que faz? O Jailson tá machucado. O Fabinho, ele não confia no Fabinho. Tanto que ontem ele improvisou de novo. Ele colocou o John do segundo homem. Como é o Fabinho? No começo da temporada, até hoje, os palmeirenses pegam e... O elenco do São Paulo é melhor que o do Palmeiras. Os caras ficam, o elenco do São Paulo é melhor que o do Palmeiras. Não no sentido técnico, mas no sentido de você não ter grandes diferenças. Essa é a ideia para quando você tem frente tripla. O Palmeiras tem uma situação que ela tem certa semelhança, embora sejam times opostos, com a do Fluminense. Quando você perde um jogador fundamental, foi no ano passado, e agora, o banco é muito aquém. E, por tudo isso que o Marcinho está falando, e é isso que nós temos que discutir, e o Palmeiras tem que olhar para dentro, porque não é, de fato,
é cômodo se você só falar e tentar procurar coisa, a capivara do VAR ou da arbitragem. O Palmeiras não tem elenco para 3 frentes. Isso estava claro no começo da temporada. E o Massini, quando ele implorava, os 2 reforços do Palmeiras estão jogando. O Arthur joga todos os jogos, o Richard Rios é o primeiro reserva no meio de campo. O São Paulo, como disse, o Dorival demorou a se encaixar e foi com o Caleri no sacrifício, apareceu ali para meio de surpresa para jogar. E depois de um início bom, o Palmeiras não chegou a ter grandes chances, mas controlava o jogo. O São Paulo se assentou e aí, meio no ritmo da torcida, foi reagindo no primeiro tempo, perdeu uma grande chance com o Caleri e tal. O que surpreendeu foi, o São Paulo volta para o segundo tempo com 3 alterações por necessidade. Uma por cartão, Gabriel Neves, e os 2 artilheiros do time saem machucados. Aí você imagina, cara, para o São Paulo até sobreviver ao 0-0 com um time que tinha do meio para frente, Rodrigo Nestor, Rodriguinho, Alisson, Juan e Wellington Rato, se você quiser eu repito, eram 5 jogadores da frente do São Paulo, tá de bom tamanho. O que aconteceu foi que o Palmeiras se perdeu e o São Paulo controlou o jogo com essa, digamos, escalação alternativa. E o São Paulo foi criando, foi martelando. Aí apareceu o jogo do Fluminense, hein? Na parte do São Paulo. O São Paulo, Palmeiras e Fluminense são equipes diferentes, jogam de uma forma diferente, mas o segundo tempo do São Paulo foi parecido nos 2 jogos do Morumbi e o placar conquistado no final parecido também pela insistência, quando os principais jogadores já não estavam mais em campo. O Palmeiras também cansou de conseguir vitórias com essa situação, com os jogadores alternativos que o Abel troca por minutagem. O São Paulo não troca por minutagem, troca por lesão, né? Então ele chegou pela primeira vez o Dorival com 8 em vez de 10 desfalques por lesão, ele terminou o jogo com 11 desfalques por lesão. Tem sido assim, só que ele tem um grande mérito, o time não perde o padrão, independentemente do jogador que estiver em campo. Isso está claro e isso aconteceu ontem de novo. É uma vantagem mínima, eu acho que merecida vantagem, parecida com a do confronto do ano passado, né? 1-0 foi o gol do Patrick, no Morumbi, no jogo de ida. No jogo de volta foi o jogo lá da não linha do VAR. Só para refrescar a memória, porque às vezes as coisas, falando em fake news da Leila, às vezes as coisas são repetidas e ficam... O jogo da volta, no ano passado, o Palmeiras vencia por 2-0. O Palmeiras teve um pênalti apontado pelo VAR do Caleri na área. O Palmeiras teve a bola por 3-0. O Rafael Veiga perde o pênalti. Depois tem o pênalti no Caleri. 2-1. Vai para os pênaltis. O Rafael Veiga perde de novo. De todos. Depois perde o Wesley. Por que eu queria fazer esse preâmbulo? Por quê? O jogo da volta pode ter outra situação. O Palmeiras vai ter o Abel e alguns reforços possivelmente. O São Paulo possivelmente vai estar mais desfalcado. Pode ser que não tenha o Abel, ele vai ser julgado segunda-feira. Nessa questão, primeiro, quando tu oscila e começa a ter mau resultado no time vencedor, começa a ter uma corneta assim que eu não consigo. O Dudu já não serve mais. Já escutei isso, né? Isso aí. Não, mas olha só, o Dudu, olha lá. Deu. Olha o Veiga, voltou da seleção, não joga nada, está preocupado em ir para a Europa. Certo? Aí todo ano é igual, 3 zagueiros defensivos. Exato, começa a ver umas teses assim que para mim não condizem com a realidade. Acho que o momento do Palmeiras, começando rapidinho pelo Palmeiras, é um momento de instabilidade de um time muito vencedor, que acontece, né? Tu dá uma relaxada de repente. A gente cita o Gustavo Gomes para mim, que é um dos maiores zagueiros que eu vi. Tu nota que ele quer estar jogando todas, né? Mas nem sempre dá para jogar todas. E, claramente, esses botes errados que ele dá, para mim, tem um pouco a ver com questão física, sim. Viu? De um certo desgaste de querer estar sempre no limite e jogando. Ponto. Então, assim, ó, a minha manchete ontem no meu canal foi: São Paulo lamenta o placar mínimo. Porque era para ser 3-0. E com 3-0, para mim, estava liquidado. Eu não veria o Palmeiras, certo, com força para fazer 3 gols no São Paulo na volta. Esse é o meu sentimento. Mas, ao mesmo tempo, também isso está dizendo: o São Paulo jogou tudo que poderia e só ganhou de 1-0. Parece que não foi legal, parece que não foi bom. Não estou dizendo que é o teu caso. Então, foi muito bom. E acho que 1-0 hoje, e ontem a gente debateu sobre isso antes dos jogos, uma vantagem 1-0 para mim nesse tipo de jogo é uma boa vantagem. É uma boa vantagem. E da maneira como está, e com essa tabela que o Massini lembrou que o Palmeiras tem,
O jogo da próxima quinta-feira, para mim, é um jogo totalmente aberto. E acho que o São Paulo não está com cara de que vai entregar. Não está com cara. Porque tem no seu banco de reservas um treinador que entende bem a maneira como enfrentar o Abel Ferreira, na minha opinião. Então, assim, pegando de tudo que a gente ouviu e de tudo que a gente viu, eu acho que o Palmeiras tem condição de virar? Tem. Mas o Palmeiras está vivendo uma fase, depois da data FIFA, de uma certa acomodação, com maus resultados, né? Uma questão física, não vou dizer deficiente, mas um pouquinho esgotada para o momento, e aí tu tem que recuperar isso. Vários times passam isso durante a temporada, e com alguns grandes jogadores, numa certa crisezinha técnica, que acontece. E como tu disseste, todo mundo quer ganhar do Palmeiras, então o Veiga daqui a pouco não tem mais aquela liberdade para jogar. Então tá aí, né, galera? Todos os créditos aí pra Banda Esporte aí, link do canal da Banda Esporte, programa G4 aí na descrição, galera. Todos os créditos aí pra Banda Esporte aí. Acho que o resultado foi bom. Qualquer vitória contra o Palmeiras, que pra mim é o time mais forte aí, né, coletivamente falando, né, individualmente pra mim é o Flamengo. Mas é uma vitória importantíssima, cara, que qualquer vantagem mínima pra ir jogar o segundo jogo, tá ótimo, né? A gente se classificou no ano passado com um ganho de 1-0 também no Morumbi, né? 2-1 lá pra gente, né? Sofremos pra caramba lá, mas ganhamos. Então toda vantagem é importante. Eu vejo esse time muito bom, muito maduro. Tomara que os caras não entreguem no segundo jogo, né? Faça um jogo competitivo, faça um jogo duro, né? Contra os caras né? Então dá pra se classificar sim, cara. Depois desse resultado eu tô acreditando mais no São Paulo. Não sei a opinião de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí, valeu? É nóis e vamos que vamos, né? Vai pegar o Bragantino sábado, acho que vai com o time todo misto, reserva, galera, né? E que é um jogo difícil, um jogo duríssimo. Um empate ali, porra, tá ótimo. E quinta-feira vai pro Allianz com o time mais completinho, porque Alan Franco saiu, Luciano saiu por lesão, Caleri sentiu de novo, então tem que poupar aí os caras aí, porque senão vai chegar na quinta-feira sem ninguém. Valeu? É nóis, e comenta a opinião de vocês aí, que vocês acharam do jogo aí, da postura do São Paulo. Vamos, São Paulo!